Olá, pessoal! Hoje eu trouxe uma receita especial de crochê com tricô que você nunca viu nada parecido. É um passo a passo rápido, fácil e com técnicas bem diferenciadas que faço questão de compartilhar com vocês. Eu sou Dona Lu, sejam muito bem-vindos ao meu canal e aproveita já para curtir, se inscrever e comentar o que achou dessa bolsa. Isso é muito importante para o crescimento do canal e assim eu poderei trazer mais dicas assim para vocês. Agora, vamos trabalhar? Bom, pessoal, então temos aqui a nossa bolsa Caroline Bessette. A inspiração surgiu enquanto eu assistia a série que está em alta agora, que é American Love Story, né? Que é a vida, a história, né, da vida da Carolyn e do Kennedy Jr. E é impressionante como o estilo minimalista da Carolyn nos influencia até hoje, né? Ela foi uma executiva de sucesso na Calvin Klein nos anos 90 e se tornou a maior referência no que chamamos do chique sem esforço. Então, criei esta peça para ter exatamente essa alma. Uma bolsa preta básica, mas com design e uma estrutura que entregam tudo. Ela é o reflexo do luxo silencioso, onde a sofisticação não precisa de excesso, apenas de um acabamento impecável e muita personalidade. É aquela peça atemporal que nunca sai de moda. E esse efeito todo eu consegui com esse fio plissé, que é um fio da Fisher Fills, é um fio em formato de fita rolotê, né? E tem 10 milímetros. E aqui no rolo vem 140 metros, tá? Um rolo desse dá para fazer uma bolsa tranquilamente. Então, na descrição eu deixo todos os materiais usados, assim como os fornecedores também, né? Mas no decorrer do curso eu vou citando aqui os materiais para vocês. Então, mãos à obra. Bom, então vamos dar início aqui. Aqui eu vou usar uma agulha de 10 milímetros, né? Um par de agulhas, né? O tricô é feito com agulhas em par, uma com o tricô e a outra na mão, passando de uma para outra, né? Vou explicar aqui o básico para quem não sabe tricotar ainda. Quem já sabe, né, ignora essa parte. Então, aqui eu vou fazer uma amostra só de 10 pontos para mostrar para vocês como é que se faz o tricô, tá? Então, eu vou fazer aqui, vou mostrar numa amostra menor, para ficar mais fácil aqui no vídeo, né? E aí, a gente vai tecer um retângulo de 30 pontos por 68 carreiras. Então, aqui primeiro eu vou ensinar como é que coloca os pontos na agulha, tá? Para começar. O crochê a gente começa com correntinha, né? O tricô não, a gente põe os pontos na agulha. Então, você vai colocar, ó, aqui a ponta do fio, tá? E aqui é o fio que vem do rolo. Então, você vai colocar assim aqui no indicador e vai colocar a agulha assim, tá? Agora, você pega aqui o fio que vem do rolo, passa por cima da agulha, né? E tira aqui por baixo do dedo. De novo, olha, você com o indicador, você já vem aqui, ó, e já posiciona ele no dedo. Coloca a agulha. Quanto mais a pontinha da agulha, mais fácil para tirar. Tá? Se você colocar a ponta lá, vai ficar mais difícil, tá? Então, aqui. Eu tô fazendo assim, ó, com a mão, passando com a mão, que é como a maioria faz. Eu costumo fazer no pescoço, como fazia o tricô da vovó mesmo, tá? Então, aqui, eu vou fazer uma amostra de 10 pontos. Passa laçada. Não se preocupa que o fio torce não, que depois ele distorce sozinho. Ele fica com um aspecto, uma trama muito bonita na peça. Então, vamos lá, ó. O fio daqui já posiciona aqui, vem com o fio do rolo, passou por cima, tirou por baixo, tá? E para colocar os 30 pontos aqui nessa agulha, você vai deixar a ponta de fio mais ou menos 6 vezes o tamanho da agulha, tá? Aqui. 2, 4, 6, 8. Agora eu vou mostrar aqui como que eu faço no pescoço, que não é no pescoço, né? Eu vou mostrar, eu ponho o alfinete no peito e mostro, olha. Eu passo aqui no dedo o fio do rolo, para eu regular aqui a tensão do ponto, né? E aí eu faço assim, ó, com o indicador eu passo, acho assim muito mais fácil, muito mais rápido, tá? Mas a maioria faz passando com a mão mesmo, tá? Então, aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tudo bem, uma amostrinha de 12. Agora aqui, ó, eu viro a agulha pra cá, né? E agora a gente vai trabalhar com a outra agulha. Então, aqui, ó, insere, deixa aqui um pouco mais na ponta, as pontas das agulhas sempre pequenas, né? Então, aqui, ó, insiro a agulha nesse primeiro ponto, passo aqui, ó, e tiro aqui por baixo, tá? Aqui já fiz um ponto. De novo, insiro a agulha no próximo ponto,
passo o fio e tiro por baixo. Esse é o ponto tricô. O ponto meia a gente faz de outro jeito, mas aqui a gente só vai usar o tricô. Insiro a agulha, passo e tiro. Insiro a agulha, né? Ou passo com a mão assim, como vocês costumam fazer. Ou passo aqui com o polegar, que eu acho mais prático. Então, vou continuar assim até o final da carreira. Por isso que eu tô fazendo poucos pontos aqui, que fica mais rápido aqui no vídeo. Então, aqui chegando no último ponto. O último ponto aqui, a gente sempre aperta mais um pouquinho para essa lateralzinha aqui ficar mais certinha, né? É como no crochê mesmo, né? Vai ficar mais bonito depois nas laterais. Então, aqui, ó, troquei de mão, né? Aqui a gente já tem duas carreiras, olha. Essa aqui, que é o ponto tricô, e o avesso do tricô é o meia. Então, aqui, ó, a gente tem o meia e aqui o tricô, porque um é o avesso do outro, né? Então, vamos para a segunda carreira. É basicamente só passando os pontos de uma agulha para outra com uma laçada. O trabalho rende bastante, né? Eu acho que é até mais prático que o crochê, ele rende mais e vai mais rápido. Então, aqui já foram duas carreiras. Então, aqui você vai dando uma puxadinha, ó, o ponto vai se ajustando. Inclusive, ele desenrola sozinho quando você puxa e estica. Então, nós vamos fazer aqui com 30 pontos, né? Como se aqui tivesse 30 pontos. Nós vamos fazer 68 carreiras. Então, a gente vai contando por esses nozinhos de duas em duas. Eu vou tecer aqui o retângulo e já volto para mostrar para vocês. Bom, então eu vou te mostrar aqui a minha versão de como eu faço o tricô com a linha no pescoço. Na verdade, não é no pescoço, eu coloco um alfinetinho aqui na blusa e prendo ele na blusa, que fica muito mais confortável do que o fio passando pelo pescoço, né? Então, aqui, ó, a ponta do fio vai na mão esquerda, onde a gente começa o trabalho na agulha, né? E aqui, olha, para o fio não ficar solto, na mão direita, a gente passa aqui, ó, no dedo aqui da mão direita, que é o fio que vem do rolo. E assim a gente vai tricotando, olha. Conforme a gente vai tricotando, vai encurtando esse fio e o trabalho vai chegando cada vez mais próximo do rosto da gente. Então, solto aqui um pouquinho, volto aqui e continuo assim, crochetando. Então, essa agulha fica para a mão esquerda, com a ponta do fio, e essa agulha, que é a agulha de trabalho, fica na mão direita. Então, é assim que eu tricoto, bem tricoteira raiz, né, os meus tricôs. Bom, então aqui eu já fiz o retângulo, né, de 64 carreiras. Vou ensinar aqui como é que conta as carreiras. Aqui, nesta carreira aqui, já são duas carreiras. Cada nozinho desse são duas carreiras. Então, aqui, ó, eu tenho uma carreirinha aqui com avesso, que é o ponto meia, e essa com o ponto tricô. Então, aqui são duas carreiras. Então, a gente conta, ou conta de uma em uma, né, começando aqui, ou conta de duas em duas. Eu prefiro de duas em duas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 33, 34. Né? Então, 34 pontos, carreiras, multiplicado por 2, 68. Né? Então, o que a gente precisa aqui, 68 carreiras. Aqui eu coloquei 32 pontos, eu falei 30, mas eu coloquei 32, porque agora a gente vai usar essa boca de lobo aqui, e a gente tem essa com 30 centímetros, que é a que eu vou usar aqui. Aqui, ó, ainda vai uma carreira, né, de pontos baixos. E essa daqui tem 27 centímetros, que é um pouquinho menor. Aí, você pode escolher, você pode tirar 2 pontos e usar essa que é um pouco menor. Tá bom? Nós vamos usar essa de 30 centímetros. Então, esse daqui é um fecho, boca de lobo, 30 centímetros, e é aquele sem mola. Esse aqui é usado mais na costura criativa para fazer malas, bolsas de tecido, né? Necessaire, né? A gente tem, na sua casa aí deve ter algumas necessaire que abre assim, né? Depois vai um fecho, que é com essa coisa aqui embutida, esse fecho boca de lobo. Bom, então agora eu vou te ensinar aqui a arrematar esses pontos para tirar a agulha de tricô fora. Com esta agulha, agora empurra todo o trabalho aqui para frente, só não deixa cair pela ponta da agulha, né? Para ficar mais fácil. Então, agora a gente vai pegar, olha, 2 pontos juntos, é a mesma coisa que fazer o ponto tricô, tá?
e tira um aqui sozinho. Aí, esse aqui você devolve na agulha, pega os dois juntos novamente, dá laçada e tira. Devolve na agulha, pega dois juntos, dá laçada e tira. Devolve na agulha, insere a agulha, dá laçada e tira. Aqui você pode tirar tanto assim para trás ou pela frente, como você achar mais confortável, não vai mudar nada. Devolve, pega dois, tá vendo? O trabalho vai ficando longe, a gente vai empurrando aqui um pouquinho, tá? Então, devolve aqui, pega dois, dá laçada e tira. Tá? É só isso até o final. Então, eu vou fazendo aqui. Bom, aqui terminando então, já, ó, os últimos pontinhos. E aí, a gente terminando aqui o tricô, a gente vai pro crochê. Aí, a finalização vai ser toda no crochê. Aqui sobraram dois pontos na agulha, são os dois últimos que se transformam em um ponto. Tá? Agora, a gente pode tirar a agulha. E agora, a gente vai colocar a agulha de crochê. Então, nós vamos usar a agulha 5,5, né? Não vamos precisar mais dessas agulhas aqui. E a gente vai pegar este ponto e colocar nesta agulha. Então, aqui vamos fazer uma correntinha para fechar ele bem, tá? Agora, a gente vai pegar aqui, olha. Aqui tem 34 carreiras. Na verdade, 68, 34 nozinhos desses, né? Então, agora a gente vai fazer um ponto para cada nozinho desse. Então, aqui, ó, você tá vendo que tá bem evidenciado aqui uma laçadinha para cada carreira dessa dos nozinhos, né? Então, aqui a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando aqui nessas laçadinhas. Ó, essa laçadinha que tá bem evidente aqui. Tá? Assim, a gente vai ter 34 pontos aqui. Então, a gente vai fazer aqui a volta toda de baixíssimo. Não aperta demais para não encolher, né? Ele vai ter que manter esse tamanho aqui. Então, aqui a gente pega, ó, é numa alcinha só. E vai fazendo aqui os 34 pontos. Eu vou fazendo aqui e a gente se encontra aqui. Aqui, ó, esse é aqui o último nozinho. Agora, esse aqui vai ser o primeiro ponto dos 32 aqui desta lateral. Então, aqui, ó, primeiro ponto dos 32. Então, eu fiz aqui o primeiro ponto e eu vou marcar aqui pra gente saber qual é o primeiro ponto na hora de colocar o fecho boca de lobo. Então, aqui, ó, a gente continua pegando só numa alcinha desses nozinhos. Então, vamos aqui com mais esses 32 pontos. Aqui chegando no final da carreira. Sempre contando os pontos, tá? 34 pontos. Então, agora, aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, pegar só o que tá em cima do nozinho. Então, aqui ele ficou um pouquinho arredondado, vocês perceberam, né? Porque eu não dei uma correntinha aqui para separar o canto, né? Porque como o fecho boca de lobo é arredondado também, então vai ser providencial esse daqui. Tá bom? Então, eu vou continuar aqui até o final dessa carreira e volto. Então, cheguei aqui no último ponto, né? O 34º, né? Aqui são 32, acho que eu falei 34, né? Não, na largura é 32, na altura é 34. Tá? Sempre conferindo para a contagem dar certinho. E agora eu vou aqui neste lado. Este lado aqui é onde a gente acabou, fez o acabamento do tricô, né? Então, talvez ele fique um pouquinho diferente do outro lado aqui. Mas aqui a gente continua pegando um por um em apenas uma alcinha. Ó, vou pegar essa alcinha aqui de trás. Tá? Baixíssimos nas alcinhas de trás. Aqui é bom sempre marcar o último ponto,
para depois a gente fazer a contagem na hora de colocar o fecho boca de lobo. Vamos começar a colocar o fecho então. Vocês repararam que a gente está trabalhando só um lado da peça, sem virar, né? Sem vai e vem. Então, a gente contornou aqui, veio aqui, e agora continua, sem virar a peça, tá? Então, agora a gente vai crochetar o fecho já aqui direto, tá? Então, vai um fecho deste lado, outro deste. Então, como a gente parou aqui, a gente vai começar por esse pedacinho aqui do fecho, tá? Quando chegar aqui, a gente pega este fecho também. Então, agora aqui nós vamos fazer pontos baixos, né? Até agora foi baixíssimo, agora é ponto baixo. Então, aqui eu vou prender, olha, com o fecho por baixo, eu vou prender aqui o primeiro ponto, eu venho aqui no segundo, faço um ponto baixo, pegando as duas alcinhas, para ficar bem firme. Esse aqui é o baixíssimo, né? Então, a gente tá pegando as duas alcinhas dele. No começo ele tá meio solto, ele vai andar um pouquinho, mas não tem problema. Então, aqui já fizemos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Nós vamos esconder ele com 6 pontos. Então, aqui, ó, essa ponta pretinha, ela não vai aparecer, não vai incomodar em nada. Mas se puder já esconder ela aqui, no meio do fio, vou abrir ela aqui um pouquinho, deixar ela desenrolada, né? Ó, eu encaixo ela aqui no meio. Encaixo ela aqui no meio, ó, ela saiu aqui. Aí a gente fecha o ponto. Agora ela vai escapar porque ele tá solto aqui. Mas ela fica. Depois a gente puxa até com a agulha e esconde. Não precisa esconder na hora de fazer o ponto, não. Então, agora aqui eu continuo com pontos baixos. Do marcador. 1, 2, 3, 4. Aqui eu já fiz a mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse sexto ponto, nós já vamos colocar aqui o fecho. Ó, esse já ficou até abertinho. Ele escorrega um pouco, mas a gente já encaixa ele no lugar certinho. 1, 2, 3, 4. 5. E 6. Vou tirar esse marcador agora. Então, esses daqui.
E depois para fazer a alça também, que vai muito pouquinho fio. Então, esse fio é um fio de poliéster, né? Como ele é tubular assim, ó, ele corre o fio. Se você não queimar, ele corre fio. Ó, ele desfia e ele corre o fio assim, ó. Tá? Aí ele fica destruído. Então, precisa sempre queimar, quando começa, quando corta. Tá, então aqui, ó. Já tá queimado, vou até queimar mais um pouquinho. Agora aqui eu emendo assim, ó. Eu coloco aqui um pedacinho, um dentro do outro. Aí eu vou derretendo aqui em volta. Vou derretendo aqui em volta. E já vou selando ele. Cuidado que ele queima o dedo, ele derrete bem. Tá, ó. Bem preso. Mais uma reforçadinha aqui. Tá? Então ele emenda bem, fica bem firme, não tem problema. Então vamos continuar aqui. Agora só ter o cuidado de deixar a emenda bem para dentro do ponto, né? Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o sexto, que vai esconder aqui a borrachinha do ferro. E agora a gente continua fazendo esta lateral aqui até chegar no outro. Essa borrachinha aqui, gente, ela sai também, ó. Se você quiser tirar ela e colocar aqui um pouquinho de cola quente para proteger, também pode ser, porque na bolsa preta ela escondeu bem, né? Agora aqui no bege, pode ser que apareça um pouquinho. Se eu achar que tá aparecendo, eu tiro. Então, eu vou cortar aqui o fio. Já selo as duas pontas. Para ele não desfiar, né? Puxo o fio aqui pra frente. Agora eu venho aqui, ó, nessa próxima cabeça de ponto, né? Trago o fio pra cá. É um fechamento de carreira, né? Não sei se todas sabem. Então, agora eu vou voltar aqui, entrar nesse mesmo buraquinho da correntinha onde tá saindo esse aqui. Né? Então, ele sai daqui, vem aqui e volta pro mesmo lugar. Aí ele fica assim, ó. Uma continuidade da correntinha, a gente não sabe onde começou, onde parou. Então, aqui vai ser nosso lado avesso, né? Então, eu prefiro aqui
arrematar com agulha de mão. Tem gente que gosta com agulha de crochê mesmo, né? É só esconder aqui o fio normal, igual a gente já tá acostumado a esconder no crochê. Agora, já corto e selo ele aqui também. Então, aqui, ó, dou uma puxadinha, vou até cortar um pouquinho mais. Aí, eu queimo, quando eu solto, ele entra lá pra dentro. Ó, você dá uma puxadinha assim, ele entra e já cola ali onde derreteu no meio dos fios. Então, agora, praticamente, a bolsa tá pronta, então. Então, agora, ó, esse vai ser nosso lado direito. E a bolsa vai abrir e fechar assim. Tá? Então, agora, antes da gente costurar aqui as laterais da bolsa, a gente vai colocar o forro primeiro. Eu vou ensinar aqui o forro também. Tá? Então, a gente forra, depois a gente costura aqui. Então, aqui a gente já vai deixar apontado para as alças, que vão as alças de caninho de cristal aqui, né? Então, a gente já deixa marcado, depois facilita para colocar a alça, que a gente vai colocar a alça também só depois do forro. Então, aqui para colocar as alças, a gente vai colocar a alça aqui no próprio ponto da bolsa. Então, aqui você conta 5 pontinhos, 1, 2, 3, 4, 5, e vai colocar no sexto, tá? Aqui é a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Você vai contando aqui, ó. Ele vai numa direção certa aqui, ó. Você vai pegando na direção, tá? Se você quiser contando para conferir, às vezes pode sair fora, né? Porque aqui, ó, na hora que a gente tá pegando aqui, de repente a gente pega nesse, ó. Acho que tá na direção, mas não é. Se você tá pegando de cima, é sempre o de cima. Se é o de baixo, vai ser sempre o de baixo. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. É que tem um primeiro ponto, fica meio escondidinho aqui. Porque agora com a bolsa aberta, fica mais fácil a gente fazer essa marcação, tá? Pode fazer depois também, mas eu prefiro agora. Então, eu vou até sair na outra ponta, tá vendo? Confere se ele tá indo retinho, que talvez nem precise contar os pontos. Ó, cheguei aqui na primeira carreira. Ou na última, né? Depende do lugar que a gente está vendo. Aqui, só para esse fio não escapar, eu vou dar uma voltinha aqui. Em outro ponto, só pra gente não perder ele e ter que fazer de novo o mesmo trabalho. Puxar essa ponta pra cá, ó. Estica bem, pra ele não te prender depois. E vou prender aqui também deste outro lado um pouquinho. Só pra garantir que não escape. Às vezes a ponta da agulha pega no meio do fio e desfia ele, né? Então, eu prefiro ir aqui com a bundinha da agulha mesmo. Pronto, só pra ele não escapar. Depois a gente vai tirar ele fora. Agora, eu vou fazer aqui a mesma coisa deste lado. Então, aqui do outro lado, a mesma coisa, né? A gente conta os pontos, pra alça ficar bem centralizada também, né? E aqui, pra sinalizar, você pode colocar qualquer fio, tá? Eu, coincidentemente, peguei um pedaço de plissé que tava mais fácil aqui. Mas pode ser qualquer fio, porque isso aqui é só uma marcação, vai sair fora. Bom, aqui, então, já marcamos. E agora, eu só vou prender aqui também pra não escapar. E olha que nossa bolsa já tá quase pronta, hein? Eu falei que ela era bem rapidinho. Então, aqui, ó, nós passamos uma carreira de baixíssimos, depois uma carreira de baixo. Se você preferir, pode fazer também com carreiras de ponto baixo. As duas em ponto baixo, não baixíssimo, né? Porque com o ponto baixo, ela fica essa marcaçãozinha aqui, que eu acho bonita, essa marcaçãozinha aqui do ponto baixíssimo, tá? Mas aí fica a seu critério. Então, agora o próximo passo é fazer as alças. Tá? Então, vamos para as alças. Bom, então aqui para alça, a gente vai usar esse caninho cristal,
que é um caninho de 1/4 de polegada e ele tem 1,5 mm de espessura. Então, a gente vai usar aqui 1,80 m, porque aqui são as duas alças juntas, né? Então, é a altura de 90 centímetros, mais ou menos, que é o tamanho de uma alça. Tá? Você pode pôr um pouquinho mais, se quiser, menos. Então, aqui eu já medi, já marquei 1,80 e vou cortar aqui, nesse marcador. Então, aqui a gente vai revestir essa alça agora com o fio plissé. Só que como o caninho é transparente e o fio também, ele fica um pouco transparente, porque a alça vai ser aqui dentro. Como ele é tubular, a gente põe a alça aqui dentro, né? Então, ele tem, assim, uma certa transparência, né? Então, a gente vai passar um fio aqui dentro primeiro, para fazer uma sombra, depois a gente reveste ele por fora. Então, aqui, eu vou ensinar um truque para vocês, para passar esse fio aqui dentro. Então, eu peguei aqui um pedacinho pequeno de mangueirinha, porque o nosso pedaço de 1,80 m, não vou conseguir esticar ele aqui na tela do celular para gravar. Então, eu vou gravar aqui num pequenininho, mas vocês vão fazer a mesma coisa no pedaço grande. Então, aqui, ó, eu peguei uma linha bem forte, que a gente vai precisar puxar com força esse fio lá dentro. Não pode ser uma linha que arrebente, né? Então, eu peguei aqui uma linha de nylon, que é essa linha aqui de artesanato, a gente chama de linha Zita. É uma linha bem forte. Pode ser também uma linha de crochê fininha, tipo Clea, Anne, aquelas lá, tá? Então, você vai pegar a mangueirinha de 1,80 m, vai jogar uma agulha aqui, ó. Quanto maior sua agulha, mais pesada, mais fácil vai ser. Você vai jogar aqui com fio. Esse fio aqui tem que ter mais de 1,80 m, tá? Pra ele entrar todinho ali, ó. A agulha já caiu, né? Porque esse pedacinho é pequeno. E aí, você vai puxar e vai ajeitar aqui o nosso fio aqui na pontinha. E aí, você vai puxar ele aqui pra dentro, tá? Como 1,80 m é grande, você vai ter que esticar ele, talvez mais alto que a sua altura, né? E vai deixando a linha entrar, chacoalhando que a agulha vai caindo até sair do outro lado, tá? Então, aqui, já fiz isso aqui no meu, tá? Aqui eu cortei o fio e dei uma queimadinha, deixei ele aqui na pontinha, tá? E agora a gente vai revestir este fio. Como o nosso fio fita aqui é um fio tubular, né? A gente vai colocar essa mangueirinha aqui dentro. Então, a gente precisa selar toda essa boquinha aqui do fio, sem deixar ela fechar, para poder passar o caninho aqui dentro. Então, vamos selando calmamente com isqueiro, toda a volta, sem deixar ele grudar. E aí, a gente puxa para ver se não ficou nenhum fiozinho solto desfiando. Se desfiar, tem que repetir aqui. Então, agora a gente vai colocar nosso caninho aqui dentro do rolotê. Aqui, ó, entrou, não desfiou. Agora, a gente vai colocando assim. Vai acumulando aqui e depois puxa, que fica mais fácil. Tá? A gente passa na mangueirinha todinha assim. Se tiver alguma pontinha no caninho, ele pega, né? Tem que ver se estiver pegando, dá mais uma cortadinha no caninho, pra ficar sem rebarba. Aqui, já tô chegando na ponta. É rapidinho, olha, cheguei aqui na ponta. Então, aqui eu vou deixar um pedaço aqui, pra depois a gente fazer o acabamento. Vou esticar aqui todo esse fio. Pronto, aqui também sobrou um pedaço. Sobrou bastante, porque esse fio, ele tá bem esticado aqui, né? Que a gente puxou. Então, aqui agora, a gente vai fazer o seguinte, tá vendo? Ele esticado assim, ele abre mais as tramas, tá vendo? A trama dele, por isso que ele fica transparente. E depois a gente vai enfiar essa mangueirinha lá na bolsa, vai puxar esse fio também. Então, para esse fio ficar bem firme, a gente vai torcer. A gente vai torcendo ele assim, ó. Tá vendo como tá mexendo a trama aqui dele? Você vai torcendo aqui o tempo todo, até ele ficar bem durinho. Você vai ver que uma hora ele não torce mais, ele tá duro, tá? Então, você vai fazer isso na extensão toda dele, tá? Você vai torcendo assim, ó, uma mão para um lado, a outra para o outro. Olha a trama dele como fica. Então, você vai fazer isso em toda a extensão. Isso aqui é um capricho, né, que dá um acabamento
melhor, tá? Na peça. Se não quiser fazer, também não tem problema, ele já tá revestido. É que eu gosto que o acabamento seja sempre o mais perfeito possível. Tá? Então, feito isso na extensão toda, a nossa alça está pronta. Tá? Agora aqui a gente vai deixar um pedaço assim para fazer o acabamento depois. Essa mangueirinha vai ser emendada depois lá na bolsa, tá? Aí a gente corta os excessos. Tá bom? Então, a alça tá finalizada. Vamos agora para outra parte. Bom, vamos começar então a construção do nosso forro. Então, para cortar o forro, a gente sempre pega as medidas internas da bolsa. A nossa bolsa aqui ficou com 32 por 35 centímetros, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte forro aqui. Nós vamos fazer um forro assim, da metade aqui da bolsa, tá? Pela largura. Então, nós vamos fazer duas partes e vamos emendar aqui na metade. Então, eu cortei aqui, olha, um pedaço de tecido. Aqui eu vou usar o cetim dublado, né? Eu indico para essa bolsa um tecido mais encorpado um pouquinho. Então, essa bolsa, ela vai ter uma abertura aqui, que é a abertura do fecho, né, boca de lobo. Ela vai ter essa abertura aqui, então ela precisa ser forrada aqui e depois costurada só essa parte aqui de baixo, né? Então, a gente vai ter que fazer aqui uma dobra aqui, tá? Que vai ser esse acabamento aqui, que vai ficar abertura, tá? Daqui pra baixo vai ser costurada as duas partes juntos. Aqui cada um vai ter a sua parte aqui na boca, tá? Então, eu quero costurar essa bolsa deste pontinho aqui até este. Vai ser meu acabamento aqui em volta. Eu peguei um ponto aqui como referência. Eu não quero que apareça muito o crochê. Ah, a propósito também, eu ia deixar essa parte pro lado direito, né? Que tem esse frisinho aqui dos pontos baixíssimos, né? Mas eu resolvi virar. Vou deixar esta parte aqui pro direito, porque aqui a gente tem uma referência para costura, então vai ficar mais fácil para eu demonstrar aqui para vocês, tá bom? Mas aí é independente, é a escolha de vocês, tá? Então, aqui, ó, de onde eu quero costurar daqui a aqui, eu tenho 30 centímetros. Daqui até aqui, ó, 30 centímetros, tá? Então, aqui eu vou fazer uma dobra, porque aqui como ela vai ter uma costura aqui, ó, ela precisa de um pouquinho mais de tecido aqui, para essa lateralzinha aqui para costura, para não ficar repuxando o forro dentro. É 1 centímetro, meio centímetro só, mas tem que ter essa partezinha. Eu cortei aqui, ó, dois retângulos desse, de 27 centímetros por 34 centímetros, tá? Então, aqui, olha, o que eu deixei, na verdade, foi 1 centímetro para cada lado, além do tamanho da bolsa. 1 centímetro, geralmente, é o que a gente deixa para costura, tá? Então, aqui, eu vou dobrar em 7 centímetros, e aqui eu preciso ter, daqui até aqui, 30 centímetros, tá? Então, eu deixei aqui, ó, 2 centímetros e 2 centímetros, tá? Para costura. E aqui embaixo eu vou deixar 1 centímetro. 1 centímetro, 7 centímetros e 2 centímetros. Então, agora eu vou passar uma costurinha daqui até aqui. Aí a gente vai cortar esse pedacinho fora e virar, para ficar tipo um revel. Para poder dar acabamento aqui para essa parte que vai aparecer. Então, são duas partes dessa. Aí, nós temos também uma parte pro bolso, que vai ser de 32 centímetros por 20 centímetros, né? Esse bolso vai ser um bolso sobreposto. Então, ele vai ser aqui, ó, sobreposto aqui na bolsa assim, tá bom? Então, agora vamos costurar, né? Então, a gente sempre começa pelo bolso. O bolso tem que estar pronto pra gente aplicar na primeira parte aqui, para depois poder fechar o forro da bolsa, né? Então, aqui, nós vamos dobrar ao meio pelo avesso, né? E vou fazer uma costurinha aqui, bem rente ao corte. Porque aqui, quanto menos tecido ficar dobrado pra dentro, melhor, tá? Você pode deixar até um pouquinho mais, costurar longe, depois refila. Se você não tiver segurança de costurar muito na beiradinha, tá? Então, vou costurar aqui lá dos dois lados. Aí, a gente vira ele, né? Depois de costurado, a gente vira pro direito. E faz uma costurinha aqui na borda. Uma ou duas. Eu gosto sempre de fazer duas costurinhas, mas pode ser uma só. E depois, aqui no meio, né, centralizando bem, você põe a sua etiqueta da sua marca, tá? Então, eu vou lá costurar aqui este bolso.
e esta parte aqui do revel aqui pra tá cortando junto com vocês, tá? Já volto. Bom, então o bolso aqui, ó, já costurado, né? Eu virei ele aqui pelo avesso, passei uma costurinha aqui, passei a segunda costura e já coloquei a minha etiqueta aqui, tá bom? No caso, eu vou usar essa etiqueta, não vou usar um tecido, que eu quero que fique um forro bem chique. E aqui já costurei, olha, essa costurinha aqui na marcação, tá? Agora a gente vai cortar esse excesso. Então, aqui a gente vai cortar, olha, perto da costura, tá deixando só um pouquinho. Quanto menos tecido ficar pra dentro, menos grosseiro fica. Agora aqui eu vou dar um pique até bem pertinho do pontinho pra ele virar bem quadradinho, tá? Sem cortar o pontinho. Deste lado, mesma coisa. O piquezinho. Assim, ó, na diagonal, até o pontinho. Ah, aqui pra ele não ficar muito bicudo, na hora que a gente virar, eu dei aqui, ó, 3 pontinhos assim, ó, aqui, em diagonal, pra ficar, porque a nossa bolsa, ela é um pouquinho arredondada aqui, né? Então, pra não ficar um bico aqui. Mas isso é opcional, tá? Se quiser deixar o biquinho, também tudo bem. Então, vou cortar aqui também. Agora, a gente vai virar. Virar aqui. Vinca bem, esse tecido, ele vinca com a unha mesmo. Se for um outro tecido, é melhor vincar com ferro de passar roupa. Aqui ajeita bem, ó, um leve arredondadinho. Só pra quebrar aquele bico mesmo, né? Depois a gente vai costurar aqui, ele assenta direitinho. Vai costurar a mão no crochê. Então, aqui, ó, essa parte aqui, ó, daqui até aqui, onde eu queria, tá? Na minha bolsa aqui, no caso, deu essas medidas. A sua bolsa pode dar um pouquinho diferente, né? Porque tem que levar em consideração tensão do ponto, tudo mais, né? Então, vocês meçam na sua bolsa para ver se dá. A minha daqui aqui deu 30, né? Vocês fazem os ajustes aí, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Passar uma costurinha aqui nesse contorno aqui todinho, né? Para assentar esse vinco e para ficar mais fácil depois de costurar na bolsa. Sempre todos os forros meus, eu faço essa costurinha aqui de borda. Aliás, eu ensino tudo isso no meu curso de forros, né? Todas as técnicas. Aqui é um modelo só, um exemplo de forro. Lá a gente tem mais de 20 modelos de forro, 11 ou mais também já modelos de bolsos, porque eu vou atualizando sempre o curso e aí tem mais. Ele começou com 17 modelos de forro e 11 de bolso. Agora, hoje já temos mais, já não sei quantos, mas é mais de 20, tá? Então, agora aqui, ó, a gente vai posicionar esse forro, esse bolso aqui no forro, tá? Então, a gente centraliza ele bem. Aqui, ele vai ser costurado embaixo, junto com a outra parte, que vai ser o fundo da bolsa. Então, aqui, ó, eu gosto de deixar sempre o bolso, no mínimo, 3 a 4 centímetros. Porque quando a gente enfia a mão dentro da bolsa, o bolso não pode, a boca dele não pode estar aqui tão perto, né? Tem que estar um pouquinho mais para baixo. Então, essa é a medida ideal quando dá, né? Depende do modelo do forro. Às vezes tem que colocar um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, né? Que o bolso tem que caber hoje, no mínimo, um celular, tá bom? Então, aqui a gente vai centralizar este bolso. Você dobra aqui o bolso ao meio e seu forro ao meio. Ou você mede também com a fita métrica. Eu prefiro assim, que é mais rápido, mais prático. Aí eu ponho um alfinete, né? Vou pra máquina de costura. Então, aqui agora a gente vai costurar uma costurinha. Ó, ele é duplo, é um bolso sobreposto, né? Que ele tá sobreposto aqui em cima. Esse bolso poderia ser um bolso divisória também aqui de fora a fora. Só que, aqui nesse caso, ele ia pegar aqui na abertura, ia dar um pouquinho mais de trabalho, então eu resolvi fazer assim, sobreposto, né? Pra quem é iniciante, né? Então, aqui a gente costura aqui, ó, bem na beiradinha, porque ele já tá costurado aqui, né? Só pra pregar. Aqui embaixo não vamos costurar, porque depois vai ser o fechamento do fundo aqui da bolsa, né? E aí, na hora que a gente costura um bolso, sempre a gente reforça aqui um pouquinho, ó, 1 centímetro mais ou menos. Você rebate, costura aqui, aí você desce, tá? Aí você desce toda a costura aqui. Normalmente é assim, porque a gente vai forçando aqui, o bolso começa a descosturar. Então, tem que ter esse reforço aqui, aqui bem no cantinho do bolso, tá? Então, eu vou lá costurar esse bolso e fazer esse contorno aqui. Lembrando que aqui vai um botão de ímã também.
A gente tem que deixar, né, espaço, ó, entre o bolso e a coisa para esse botão de imã aqui também. Ah, outra coisa também é que como aqueles pininhos pretos aqui do nosso fecho tava me incomodando, fiquei com medo de aparecer, né, aqui no bege. Então, eu tirei ele e coloquei um pingo de cola quente, tá? E aí fica melhor, não vai aparecer nem sombra, nem nada, ó. Os outros aqui eu já pus tudo pra dentro, é só esconder aqui no meio dos pontos. Então, eu vou costurar aqui, já volto. Bom, então, já preguei aqui o bolso e já passei a costurinha de contorno aqui. Essa outra parte, a mesma coisa, né? Passei a costurinha de contorno. Agora, a gente vai montar ele assim. Direito com direito, né? E nosso forro tá basicamente pronto. Então, aqui nós vamos colocar primeiro o botão, tá? O botão imantado, eu vou ensinar vocês a colocarem. Para colocar o botão aqui, é simples. A gente vai marcar com essa contra-chapa aqui do próprio botão, a gente vai fazer a marcação aqui. Então, nem precisa medir, ó. A gente dobra assim bem certinho para achar aqui o meio. Vinquei aqui ao meio. Eu vou colocar essa chapinha assim. Eu gosto de pôr ela em pé, né? A maioria das crocheteiras colocam assim. Eu acho que assim dá mais firmeza pro botão. Fica, abre e fecha, o botão começa a ficar assim. E aqui não, ele tá preso assim, ele não fica, né? Então, aqui, ó, com a própria chapinha, a gente põe aqui no meio. Aqui eu vou colocar mais ou menos a 1,5 centímetros aqui dessa partezinha aqui da pecinha. Essa medida é pra gente saber, para medir o outro por esse, para não sair fora. Então, eu marquei aqui, ó. Marquei aqui, é aqui que a gente vai cortar para colocar o botão. E este lado do forro, a gente coloca sempre essa pecinha menor. E essa pecinha mais encorpada, que é mais bonita, a gente coloca aqui nesta parte do forro, onde a gente vai abrir a bolsa e vai ver bolso e fecho, né? Etiqueta. Então, essa parte aqui sempre é mais bonita. Então, agora aqui, ó, só dobrar assim novamente. Ó, ele já tá marcado. E a gente vai dar aqui um piquezinho com a tesoura ou com o descosturador, né? O que você preferir. Então, aqui, como o tecido já tá dobrado, ele já tem um reforço aqui, né? Senão, normalmente, a gente coloca mais um pedacinho de tecido ou de recouro, alguma coisa que... Fecha ele um pouquinho. Uma coisa que dê estrutura aqui. Eu não gosto de abrir muito para ele não ficar dançando aqui. Mas esse aqui foi um pouquinho. Aquele descosturador de costuras, labrador de casa, também corta, mas é um perigo, porque ele corta demais. Aí depois ele fica muito solto. Agora que a gente coloca a contra-chapa e dobra. Agora aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, já coloquei aqui, ó, nas duas partes. Antes de fechar aqui na lateral, que fica bem mais fácil, né, pra gente mexer. Então, aqui, ó, casou direitinho, nas mesmas medidas, né? Então, não é tão difícil fazer um forro, né, gente? Só costuras retas, vocês viram? O segredo tá no corte e na medida. Você fazendo o corte e a medida certa, a costura é só costura reta. Aí você fala, ah, mas a minha costura não fica tão na beiradinha, não fica retinha. Não fica agora, um pouquinho de treino ela vai ficar. É que nem o crochê. Os primeiros crochês que a gente fez também não ficavam tão bom quanto os de agora, não é mesmo? Então, é isso tudo que eu ensino no meu curso. Tudo é treino, tudo é prática, mas a gente precisa de técnicas. Sem técnicas, a gente vai quebrando cabeça. Bom, agora então, para finalizar esse forro agora, a gente só precisa costurar aqui as laterais e o fundo, tá? Então, primeiro eu vou costurar as laterais. Aqui no fundo, a gente já deixou sobrando um pouquinho de tecido aqui, para poder refilar depois. Então, a gente vai costurar as laterais, vai provar certinho na bolsa, né? Porque eu digo que forro é que nem vestido, né? Você tem que fazer provas, né? E acertando os defeitos até ficar bom, né? Não é o primeiro forro que você faz, encaixa na bolsa e dá certo. Alguns modelos até dão certinho, né? Fazendo as medidas, técnica certa, só vestindo a bolsa dá certinho. Outros modelos não. Essa bolsa é uma bolsa diferente, né? Então, a gente tem que fazer provas.
Então, eu vou costurar aqui as laterais e volto pra gente definir onde vai ser essa costura aqui do fundo. Já costurei aqui as laterais. Então, aqui, olha, a gente ficou aqui, ó, com uma lateralzinha pequenininha, porque aqui, como eu falei no começo, se a gente costura reto, ia repuxar na bolsa dentro, né? Então, a gente precisa aqui desse 1 centímetro aqui, mais ou menos, para fazer a lateralzinha da bolsa. Inclusive, essa rebarba aqui, essa sobra aqui do tecido, a gente não vai refilar, nós vamos deixar, que isso tudo aqui vai dar uma estrutura para a bolsa. Porque a bolsa, depois do forro, é outra, né, gente? Então, é assim, você vê a bolsa sem o forro e depois com o forro, tá? Principalmente esta bolsa aqui. A gente pode ver aqui na preta a estrutura que ela tem, ó. Isso aqui é tudo pelo forro, tá? O forro dessa estrutura toda. Olha, aqui um pedacinho que a gente precisa aqui, ó. Nessa lateral, senão vai puxar a bolsa e vai puxar o crochê também. Tá certo que aqui, essa alça também deu uma estrutura pra ela, né? Deixou ela arredondadinha, né? E o tricô, ele estica, gente. Aqui ele estica. Então, se ele não tem forro, você vai pondo as coisas dentro, você põe coisa mais de um lado, ele vai fazer isso. O crochê também estica, né? Esse fio estica, né? Ele é bem elástico. E o ponto também ajuda, porque este ponto aqui do tricô, ó, tá vendo quanto ele estica? Ele tá preso aqui porque a gente fez esses pontos aqui. Porque senão ele estica. Pode ver que no começo o retângulo parecia bem maior, né? Que quando a gente colocou aqui os 34 pontos das 34 carreiras, já segurou um pouco, né? Essa era a intenção. A gente não quer uma bolsa que fique esticando. Então, olha outra coisa. Esse acabamento todo aqui, esse revel aqui, foi por conta de fazer esse acabamentinho aqui desta lateral. Tá? Essa voltinha, tá? Por isso, a gente teve que deixar tanto tecido aqui. E esse acabamento aqui, ó, ele tá dando exatamente no ferrinho, que vai ser a abertura da bolsa. Então, daqui pra cá. Antes de fechar a bolsa, que fica mais fácil para costurar o forro. Se a gente costurar aqui a lateral da bolsa, depois fica mais difícil para abrir e costurar, tá? Então, eu vou costurar aqui 1,5 e a gente vê se fica bom. Então, eu coloquei aqui a 1,5 centímetros, que é o que eu tinha colocado de sobra mesmo pro tecido, né? Que eu achei que ia ficar bom e realmente acho que é 1,5 centímetros mesmo. Então, eu dobrei aqui, ó, com alfinetes. E agora nós vamos ver aqui, ó. A bolsa tem 37 centímetros, né? Metade de 37. Quem não sabe fazer conta, faz a conta na fita ao invés da calculadora, né? 18,5, tá? Então, eu coloquei o alfinete aqui, ó, 18,5. Prático, né? Fazer a conta na fita métrica. Tá exatamente aqui no meio da bolsa. Então, aqui eu vou dar uma esticadinha na bolsa, porque depois ela vai ceder um pouquinho. Então, eu não quero que esse forro fique curto no fundo, né? Então, é isso mesmo que vai dar, tá bom? Então, 1,5 centímetros é o ideal aqui. Como eu falei, da largura da bolsa, o comprimento também, você vai ver quanto. Tá? Do outro lado, a mesma coisa. Tá? Então, nosso forro tá prontíssimo.
Pode dar uma vincadinha aqui também, no fundo, né? Então, um forro simples, né? Praticamente retangular, só teve esse detalhezinho aqui pra lateral, né? Agora, a gente já pode costurar ele aqui na bolsa. Só que antes, a alça vai ser a última coisa que a gente vai fazer. Só que antes de colocar o forro, a gente precisa colocar a etiqueta. Então, como a minha etiqueta é de garra, né? Eu preciso colocar antes do forro. Então, eu vou colocar a minha etiqueta, já volto. Já coloquei aqui a minha etiqueta, né? Olha, ela já tá pegando cara de bolsa. Agora, eu vou puxar esse fio aqui pra frente. Vou trazer o fio aqui pra frente pra gente costurar o forro, né? Esse fio aqui, né? Só pra lembrar, é o nosso guia pra puxar o caninho da alça. Nossa bolsa já tá ficando quase pronta. Então, aqui primeiro a gente vai costurar o forro, pra depois costurar aqui as laterais, tá? Então, vamos posicionar aqui o forro. Vou colocar um alfinetinho aqui pra ele não ficar abotoando toda hora sozinho. Vamos começar pelo lado de trás, porque o lado da frente é o que mais aparece, né? Então, a gente treina aqui no lado de trás, quando chega na frente já tá mais perfeitinho, né? Essa é uma dica também. Então, agora aqui, vamos posicionar. Então, como eu falei pra vocês, eu quero costurar aqui bem na beiradinha deste ponto, pra ter uma referência, pra fazer uma costura bem retinha. Então, eu vou pegar aqui, ó, todo esse contorno aqui, ó, desses pontinhos, tá? Então, eu vou alfinetar aqui, pra posicionar direitinho, né? Este lado aqui também, e aqui em cima também, ó. A gente vai pegar sempre aqui nessa beiradinha. O alfinete é só pra segurar mesmo. Outra dica que eu dou é colocar sempre os alfinetes assim, em pé. Porque se você coloca um alfinete assim aqui, quando você coloca o alfinete aqui, ó, pra sair do outro lado, ele vai dar uma puxada sempre. Aqui no caso nem deu, né? Só porque eu queria mostrar. Dependendo do tecido, sempre ele faz uma voltinha assim, ó. E isso não é bom. Então, a gente colocando os alfinetes assim em pé, tá aqui tudo na mesma medida certinha. Agora, linha e agulha na mão, pra gente costurar esse aqui. Essa aqui, ó, é uma agulha tortinha, também que eu recomendo para costurar forro, agulha curva, que eu acho muito mais prático com ela. Então, aqui a gente vai abrir essa costurinha aqui, ó, e já dobra esse pedacinho pra trás. Tá? Depois esse dobra pra cá, e vai ficar aqui essa lateralzinha da bolsa. Então, nós vamos começar aqui, ó. A linha não precisa ter nó. A gente vai dar o nó aqui no crochê. Porque senão fica aquele nozão horroroso aparecendo. Tá? Então, o acabamento aqui é um nozinho aqui no próprio crochê. Fez o nozinho, você pode cortar essa ponta aqui. Agora, nós vamos costurar aqui, ó. Aqui da beiradinha desse ponto baixo, né? Aqui no comecinho é mais difícil até pra ver, né? Já vocês vão ver melhor. E aí, eu venho aqui no tecido. O cetim dublado, ele é um pouquinho mais durinho pra costurar, porque ele é encorpado, né? Mas o acabamento, o visual que ele dá é incomparável a outros tecidos. Deixa eu esconder aqui bem essa bolinha do forro. Então, eu venho aqui, ó, um pedacinho no crochê. E um pedacinho aqui no tecido. Uma costura invisível, tá? Então, aqui na hora que você puxa, eu vou até tirar esse alfinete um pouco. Pra cá. Na hora que você puxa, ó, ele vai chegando lá, ó. Tá bom? Então, aqui na mesma direção que essa linha saiu do tecido, ela vai entrar no crochê. E na mesma direção aqui, ela vai entrar no tecido. Que assim você tá fazendo sempre tamanhos de pontos iguais, né? Então, aqui, ó.
aqui, ó, o forro nunca vai estar torto se ele tá seguindo a linha do crochê. Agora, se eu começar a descer a costura aqui, ó, ele já vai ficar torto. Então, eu tenho que seguir sempre uma linha como referência. Bom, então é isso, eu vou até o final aqui, tá bom? Bom, costurei aqui a volta toda, agora eu cheguei aqui no cantinho. Então, aqui você vai dobrar essa pontinha pra dentro e essa pontinha aqui pro outro lado. Então, aqui é um espacinho bem curto pra costurar, aqui de um pontinho, mais ou menos. Mas tem que costurar essa pontinha. Agora, o outro lado aqui faz a mesma coisa. Agora, aqui você tem duas opções. Ou você coloca a alça agora com a bolsa esticada e deixa essa parte para costurar depois. Ou você costura essa parte aqui agora e coloca a alça depois, tá? Eu acho que tanto faz, aí vai da sua preferência. Eu acho melhor costurar o forro aqui antes, já que vocês têm mais dificuldade no forro, né? Depois a gente coloca a alça. Então, eu vou fazer isso. Bom, costurados então aqui as duas bordas aqui, né, do forro. Ele já ficou presinho aqui, porque costurou o forro, né? Agora aqui ele já não abre mais. Agora, nós vamos, então, para a parte da alça. Olha, já pegou o formato de bolsa, né? O forro estrutura bastante. É muito interessante colocar o forro. E agora, então, ela vai ficar melhor ainda quando colocar a alça. Então, agora nós vamos usar aqui esse fio guia para puxar essa alça aqui, onde a gente já marcou, né? Então, aqui, ó, vamos fazer uma emenda aqui só para puxar. Você pode dar um pontinho com a agulha, você pode queimar com isqueiro aqui, só para ter firmeza para puxar. Tem que colar direitinho, senão ele solta no meio do processo. Bom, aqui então, a gente já colou um fio no outro. Nós vamos puxar essa mangueirinha aqui para dentro desses pontos do tricô. Só puxar aqui com esse fio, que ele vem certinho. Aqui passa na curva aqui também, né? Porque agora a bolsa já está dobrada. Eu passei a espessura dessa mangueirinha aqui, de 1,5, né? De espessura dela mesmo. Tem umas mangueirinhas mais finas, mais mole, que depois elas dobram aqui. Então, essa daqui é a ideal. Tem umas muito grossas que são muito duras para alça também. Essa foi a melhor opção que eu achei. Porque é tudo testado antes, né? Por isso que a gente, às vezes, demora para produzir a criação de uma bolsa nova, né? Tem que fazer muitos testes. Ajuda aqui um pouquinho pelo outro lado. E vai puxando. Esse pontinho que tá mais apertado, a gente levanta ele um pouquinho. Pronto. Agora, essa mangueirinha vai dar a volta do outro lado e descer pelo outro lado agora. Então, por isso que a gente tem que puxar ela bastante. Pronto, já veio agora. Olha como já encorpa a bolsa com a alça. Então, agora a gente vai entrar aqui com ela deste outro lado. A gente emenda de novo. E vai passar aqui deste lado. Então, ela saiu deste lado, dá a volta e passa para este lado. Esse primeiro pontinho aqui, que é mais apertado, a gente ajuda aqui. Passar a ponta da mangueirinha. Depois ele já vai inteiro. Já vai direto. Então, agora aqui, ó, nas costas da bolsa, a gente vai deixar essa ponta de mangueirinha aqui, que nós vamos fazer a emenda aqui. A emenda não pode ser feita aqui, porque corre o risco dela marcar e dobrar. Então, aqui ela vai ficar mais escondidinha, tá? Então, a gente volta aqui pra frente da bolsa e vai passar esta parte aqui agora. Então, a mesma coisa, emenda o fio e puxa até aqui onde tá essa mangueirinha, tá?
Pronto, juntamos aqui as duas pontas. Agora a gente pode cortar aqui esse fio guia, né? Agora vamos selar aqui de novo. Esse fiozinho não pode correr, porque senão você vai perder todo o trabalho da mangueirinha. Vai ter que tirar tudo e trocar o fio. Então, aqui vamos queimar bem. Queima bem, puxa, ver se ele não tá correndo, né? Isso aqui é uma parte bem importante. A outra ponta aqui é a mesma coisa. Então, agora aqui, a gente vai colocar esse fiozinho, esse rolinho aqui, pra cá até aparecer a mangueirinha. Mas deixa uma parte aqui que a gente vai ter que usar essa ponta. Desvira aqui, ó, pro avesso, né, ó. Até aparecer a pontinha aqui. Agora, essa mangueirinha, a gente vai emendar ela com o próprio pedaço de mangueira. Então, aqui nós vamos cortar um pedacinho para colocar dentro dessas duas pontas. Então, aqui a gente corta mais uma tirinha para ele ficar mais fino e entrar com mais facilidade. Agora a gente pega aqui a outra ponta e vem passando assim, ó, em diagonal, fecha aqui bem na emenda. E reforça aqui com mais um pedaço. Ó, ele fica bem firme, ele não vai soltar. Agora aqui, nós vamos pegar esse pedaço do fio, passar um sobre o outro. Eu vou dar mais uma derretidinha aqui nesse meu fio. Pra passar esse aqui por cima, ó. Agora a gente dobra aqui, ó, uma pontinha pra dentro, só desse lado, né? O outro já vai ficar embutido. E vamos dar uns pontinhos agora com agulha. Pra não aparecer essa emenda aqui. Ó, ó, olha o meu fio correndo aqui, ó. Esse fio não pode correr. É bom acontecer isso na hora da gravação, que a gente vê, né? Como é que eu já vou pegar essa pontinha aqui que tá correndo pra segurar ele aqui. Só pra ele não correr. Aqui eu vou puxar, ó, deixa esticadinho aqui na mangueirinha. Não deixa o fio acumulado aqui não, tá? Então, a gente dobra todo o excesso pra dentro. E vai costurar aqui, ó, aqui onde eu deixei correr. Vou dar uns pontinhos já aqui nele, prendendo. Ele vai ficar pra trás ali, vai ficar por dentro do fio aqui do tricô, também não vai aparecer. Não se preocupem com isso. Então, dá uma ajeitadinha aqui pra ele não ficar embolado, esse fio. Agora, a gente costura aqui essa voltinha toda. Como a gente costurou o forro, né? Ó, pega um pedacinho aqui, ele vai ficando uns pontinhos invisíveis. Tá? Costurando todo o contorno dele. Pronto, agora dá um nozinho aqui. Vai um pouquinho mais para baixo, dá outro nozinho para garantir. Joga esse fio da agulha, ó, lá para dentro e corta bem distante do nó, para não desmanchar o nó. Agora a gente ajeita aqui, ó. Ele vai ficar escondido aqui no meio dos fios. Tá? Primeiro vamos regular aqui a altura
dessas alças, né? As duas têm que ficar do mesmo tamanho. Ó, acerta ela do mesmo tamanho. Depois aqui, você distribui também. Não deixa essa alça aqui nem muito puxada e nem sobrando assim, ó, senão vai formar um bico. Tá? Tem que deixar ela na altura certa. Olha já como ela pegou o formato, né? Agora a gente vai ajeitar aqui, ó, essa emenda. Tá vendo, ó, como ela já pegou forma? Ajusta sem tirar aqui a altura, deixa as duas iguaizinhas. Olha como tá ficando linda. Agora é só fechar aqui, já estamos finalizando nossa bolsa já. Bom, agora nós vamos pegar aqui um pedaço do fio de novo, colocar na agulha. Uma queimadinha, né? Não pode esquecer. Tirar esses alfinetes aqui que estão no forro. Aqui essas duas bordinhas aqui vão ficar viradas assim pra dentro, pra não ficar embolada aqui agora, tá? Eu tinha medido a metade da bolsa aqui, onde ela vai dobrar. Então, aqui nós vamos contar os pontos. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é até a bolinha aqui do ferro, né? Então, a gente vai começar a costurar aqui, ó, bem na pontinha aqui do forro. Então, a gente vai aqui, ó, do 7º pontinho até o fim. O fio de fora, aqui tem essa correntinha, né? A gente vai pegar a laçadinha de fora, a de cima, né? Eu pus esse marcador aqui, mas nem precisava. Com essa aqui de baixo, que são as duas de fora, né? Essa de fora daqui, essa de fora daqui. Então, a gente vai fazer aqui um chuleado. Vem pra cima, pega no próximo, vem embaixo, pega no próximo. Aqui nós vamos deixar uma ponta, depois a gente vai fazer o acabamento aqui. Aí, vem aqui, pega no próximo e no próximo de baixo. Vem pra cima, pega no próximo e no próximo de baixo. Aqui vem pra cima e pra baixo. Aqui eu pus um alfinete para segurar as bordinhas viradas. Vou ter que tirar antes de fechar, né? Senão esse alfinete vai ficar dentro da bolsa. De novo, pra cima e embaixo. Uma partezinha pequena, né? Que tem que costurar aqui, vai bem rapidinho. Olha, vai ficando uma costurinha aqui bonitinha. Mais um ponto. Agora aqui, se a gente continuar costurando aqui até o finalzinho, ele vai ficar um bico aqui. Eu não gosto desse bico. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, no próximo ponto, no próximo ponto e no próximo ponto. E vou puxar, tipo, pra fazer aqui um franzidinho. Tá? Aí, eu volto aqui, nesse último ponto nosso, né? E aqui a gente dá um nozinho pra segurar aqui. Um pontinho mais pra dentro ali, escondidinho, tá? Ó, aqui. Aqui tá um bicudo. Agora, esta ponta aqui também a gente vai arrematar aqui dando um nozinho. Então, aqui eu volto, ó, o mesmo fio que eu entrei, eu vou voltar nele aqui, ó, assim, ó, por cima. E pego ele de novo aqui. Só pra fazer um acabamento aqui, pra dar um nozinho. Porque depois essa bolsa vai abrir aqui, né? Ela vai abrir aqui, ela não pode ficar puxando aqui. Aí, eu vou aqui dentro, esconder o fio. Novamente. Pode dar mais um nozinho aqui no fiozinho escondido. Pra não escapar nada, né? Fica um trabalho garantido. Eu sou aquela pessoa que eu morro de medo que escape um fio, desmancha a bolsa depois na mão da cliente. Então, eu gosto sempre de reforçar. Tá apertadinho aqui. Pronto, agora é só cortar o fio e queimar.
Nenhum nozinho aparecendo, nada, tá? Agora é só cortar e queimar. Agora eu vou fazer isso do outro lado também. Tá? Agora é só repetir desse lado. E a nossa bolsa já está ficando pronta. Ó, aqui a gente dobra, para não atrapalhar também na hora da costura. Só não esquecer de tirar o alfinete depois. Vou até um grande aqui, para não esquecer. Tá bom? Então, eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Começa do 7º ponto, esses 3 últimos aqui, a gente dá uma franzidinha. Bom, então nossa aula chegou ao fim, espero que tenham gostado muito desse projeto. Quero agradecer também a Fischer pela oportunidade de ter testado esse fio aqui, que é um fio que tem uma textura muito linda, uma maciez, deu um resultado muito bom, né? E se você está assistindo aqui essa aula pelo canal da Fischer, dá uma passadinha lá no meu canal, já se inscreve, curte, compartilha, faça seus comentários que eu respondo lá qualquer dúvida, tá bom? Então, muito obrigada e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!